Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de física, beleza? Sou o professor Rafael Sales e é mais uma vez um prazer estar com todos vocês. Então, nesse momento na aula, nós vamos falar sobre um ponto do objeto de conhecimento que nós estudamos, que são os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então vamos falar sobre os dois tipos de gráfico que a gente mais vai estar utilizando e trabalhando com eles do MRU. Então, tudo bem. Então vamos lá. Os gráficos do MRU existem dois tipos, tá? O primeiro é o gráfico VT, que é o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, ou seja, é um gráfico que ele vai trazer em um dos eixos do plano cartesiano a velocidade e no outro a representação do tempo. Então, como a velocidade no MRU ela é sempre constante, ou seja, é isso que define esse movimento retilíneo uniforme, é a velocidade ser constante, então graficamente sua representação será dada por uma reta constante. Então tudo bem, então vamos lá. Tendo aqui o plano cartesiano, então a representação gráfica da velocidade, ela pode ser com essa reta horizontal, tá? Acima do eixo x, que é o que nós temos aqui, que seria o eixo x e y, ou essa reta horizontal aqui abaixo do eixo x, beleza? Paralelo aí ao eixo das abscissas, como a gente conhece lá na matemática. Então, o gráfico da velocidade é constante, chamado de função constante. Aqui nós temos que ela vai ser, tá, uma reta acima do eixo x se a velocidade for positiva. Vai ser uma reta abaixo do eixo x se a velocidade for negativa. Então, graficamente, nós temos aqui v e temos aqui embaixo um t, que é o gráfico VT. O eixo vertical representa a velocidade, o eixo horizontal, tempo. Então, aqui eu tenho que a velocidade vai ter um valor v aqui. Então, à medida que o tempo vai passando, tá, a velocidade se mantém sempre a mesma, por isso é chamado de constante. A mesma coisa aconteceria aqui no gráfico da velocidade negativa. À medida que o tempo fosse passando, a velocidade se manteria a mesma velocidade v. Beleza? Então, quando a velocidade é positiva, nós temos um movimento progressivo. Quando a velocidade é negativa, nós temos um movimento retrógrado. Isso quer dizer que velocidade negativa apenas implica dizer que o objeto está voltando no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele está voltando no sentido contrário da trajetória. Então, exemplo 1. Uma partícula se move ao longo de uma estrada reta e plana. Sua velocidade ao longo do tempo é representada graficamente abaixo. Então, temos aí o gráfico. Apresente o espaço percorrido por essa partícula durante 6 segundos do seu movimento. Então, beleza. Rafael, onde que está a representação da velocidade aqui nesse gráfico? Aqui, garotos, ó. Então, todo gráfico de velocidade ele vai ter uma reta assim, horizontal. Ela pode aparecer tanto aqui onde ela veio, como ela pode estar aqui embaixo. Se ela está aqui em cima, isso quer dizer que é porque ela é positiva. Velocidade positiva, então movimento progressivo. Se ela aparecesse aqui embaixo, seria velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, tudo bem. Então, ele quer que a gente calcule o espaço, tá, percorrido por essa partícula em 6 segundos. Então, beleza. Aqui o tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, ele quer saber o espaço percorrido quando ele saiu daqui até aqui. Beleza, isso aqui é o tempo. Mas, então, vamos analisar. Como a velocidade se manteve constante, então a gente pode fazer essa análise aqui, ó. Vai traçando, né, até chegar na velocidade 6, fechando aqui esse ponto. Então, beleza. Fazendo isso, a gente fecha uma figura. Que tipo de figura é essa? Então, vamos pintar aqui, ó. Lá na matemática, a gente fala que isso é rachurar. Vamos rachurar aqui bem rapidinho para a gente ver que tipo de figura é essa. Claro que, Rafael, já sei que figura é essa, já consigo identificar. Beleza, que bom, você consegue identificar, ótimo. Mas vamos aí ajudar que às vezes tem gente que não identifica. Então, ó, essa figura que a gente fala aqui, gente, essa figura que é limitada pelo eixo vertical e pelo eixo horizontal. E quando você traceja, como eu quero 6 segundos, ó, tá aqui, eu quero 6 segundos, ok, se eu quero 6 segundos, eu vou pegar aqui, ó, 6 e vou subir até chegar à velocidade. Então, eu fecho essa figura. Tudo bem, que figura é essa? Bom, essa figura aqui, garotos, ela é um quadrilátero, muito bem. Então, como é que a gente calcula esse espaço percorrido? Bom, graficamente, o espaço percorrido é delimitado pela área da figura. Se você souber a área, você sabe qual foi o espaço percorrido. Então, é simples. Então, a área de uma figura desse tipo, basta só a gente multiplicar
a base vezes a altura. Bom, a base mede 6, porque a questão está pedindo até 6, e a velocidade aqui é 6, é uma velocidade constante. Resolvendo isso aqui, a área vale quanto? 6 vezes 6, 36. Beleza. Então, nesse caso, o nosso espaço percorrido ΔS é dado por 36 metros. Seria aí o espaço percorrido, tá, por esse corpo ao se mover aí 6 segundos com essa velocidade. Ah, Rafael, eu posso utilizar a equação ΔS igual a velocidade vezes tempo? Pode, tem problema nenhum. É só se lembrar, a velocidade é 6, identificar aqui no gráfico, e o tempo que demorou esse movimento foram 6 segundos, ok? Beleza? Então vamos para o próximo. O gráfico do MRU, agora ST, que é o segundo gráfico que a gente vai trabalhar, que é o gráfico da posição em função do tempo. Então, como a função horária da posição ela é definida pela equação aqui, ó, né? S igual a SOVT, a fórmula do sorvete, a gente pode dizer até assim, né? É uma função polinomial do primeiro grau. Beleza. S igual a SO mais VT. É uma função do primeiro grau, gente. Tá? Seu gráfico será sempre uma reta. Ok. Então vamos analisar. O que é uma função do primeiro grau? Lá na matemática, uma função do primeiro grau é aquela função f a x mais b. Ok. Y igual a x mais b ou f de x, tanto faz. Então eu sei que esse gráfico ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente, das duas formas que nós temos aqui. Então aqui eu teria x e aqui eu teria y. Ok. Quando é que ele é crescente, quando é que ele é decrescente? Bom, ele é crescente quando o A que acompanha o X é positivo e ele é decrescente quando o A que acompanha o X é negativo. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar essa informação aqui na nossa função horária. Então, tudo bem. O número que acompanha o X lá é o A, só que o nosso X é a variável. No nosso caso, a variável é o T, que é o tempo. O tempo vai mudando gradativamente. Por isso é gráfico S, tá? T, que é o tempo. Beleza, S e T. Beleza, então olha só. Com isso, a nossa função horária, de acordo com a função do primeiro grau, ficaria assim. Só que a gente escreve ela dessa forma, né? SO mais VT. Onde V é a velocidade e SO é a posição inicial. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. O gráfico vai ser crescente se a velocidade for positiva. Então, está aqui do lado do T, velocidade positiva. O gráfico vai ser decrescente se a velocidade for negativa, ok? Essa é a definição, Rafael? É isso mesmo, tá bom? Então, com isso, eu passo a ter o quê? Movimento progressivo se a velocidade é positiva, movimento retrógrado se a velocidade é negativa. Isso no gráfico ST, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Exemplo. Um carro se move com velocidade constante ao longo de uma reta. A sua posição em função do tempo é representada no gráfico abaixo, a partir deste. Construa o gráfico da posição ST. Então, ele quer que a gente construa um gráfico da posição ST, a partir da tabela. Então, eu sei que quando foi 0, a posição era 0, depois de 1 segundo estava na posição 2 metros, quando chegou a 2 segundos era 4, e aí vai, sucessivamente. Então, beleza, vamos construir o gráfico. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o quê? É colocar os pontos. Então, quando T foi 0, T está aqui embaixo, S está em cima. Quando T foi 0, S foi 0. Então, vamos fazer aqui a bolinha. Quando T foi 1, S foi 2. Beleza, vamos fechar aqui, fazer a bolinha. Ok. Quando T foi 2, S foi 4. Então, vamos lá. Subindo aqui, ó. Beleza, aqui, que legal. Faz a bolinha, né? Que é o meu ponto. Ficou bem grandona essa, né? Quando T foi 3, S foi 6. Ok. Tá aqui os meus 4 pontos que representam aí os pontos apresentados na tabela. Depois disso, o que a gente faz? Tendo os pontos aí, é só traçar a reta, gente, unir todos esses pontos. Lá na matemática, o professor ensinava a gente a fazer isso. De que forma? Ele ensinava a gente a fazer assim, ó. Botava a tabelinha aqui do lado e criava os pontos, beleza? Lembra disso? Ótimo, perfeito. Então tá aqui o nosso gráficozinho, né? Tá aqui, ficou meio totinho o gráfico, mas é esse aqui, o gráfico que representa esse movimento. É isso aí, Rafael. Garotos, é isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 2. Um objeto se move ao longo de uma estrada reta e plana, com velocidade constante. A sua posição a cada instante é apresentada no gráfico abaixo. Então, temos aqui um gráfico, né? Que à medida que o tempo passa, eu tenho uma posição. A partir desse gráfico, construa a função horária do espaço para esse movimento. Olha só. Função horária do espaço a partir do gráfico. Olha só, na aula passada,
a gente falou sobre função horária. Lembrando, função horária é igual a S, que é igual a SO mais VT. Lembrando, função horária, a gente só substitui os valores S0 ou SO, que é a posição inicial, e velocidade. Então vamos lá, solução. Quais são os dados que nós temos? Bom, ele quer a função horária e eu sei que a função horária era escrito desse jeitinho que nós temos aqui, tá? A formulazinha do sorvete. Beleza? Aí olha só, a posição inicial é 0. Como é que eu sei que a posição inicial é 0, Rafael? Ó, quando o tempo foi 0, a posição inicial dele está aqui embaixo, porque o gráfico começa exatamente na origem. Ah, beleza. Então, para substituir agora, eu preciso da velocidade. Qual é a velocidade? A questão não informou. Ah, mas nós temos o gráfico. Se nós temos o gráfico, eu posso calcular a velocidade a partir do gráfico. Então, veja só. Eu sei o espaço percorrido aqui, ó. Ó, 50 metros, porque a unidade é metros. 50 metros, em quanto tempo que demorou para acontecer isso? É só pegar aqui, ó, vem seguindo, opa, o tempo 10, gastou 10 segundos para percorrer 50 metros. Então, ótimo, aplico a equação da velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. ΔS, variação do espaço, de 0 a 50, 50 metros. O tempo foi de 0 a 10, 10 segundos. 50 dividido por 10 vai dar 5 metros por segundo, está aqui a nossa velocidade escalar média desse movimento. Ok, tendo a velocidade média, é só substituir ali na função horária. Olha que legal, 0 que é a posição inicial, 5 que é a velocidade, substituiu, a gente faz assim, ó, 0 mais isso aqui vai dar isso aqui mesmo. Então está aqui nossa função horária, que define a posição do objeto no passar do tempo. Se eu quisesse saber qual era a posição dele aí, por exemplo, quando se passaram 10 segundos, desculpa, 10 a gente já fez, mas 20 segundos, o que é que eu faria? Substitui o ter aqui por 20 e multiplica. 5 vezes 20 daria aí 100 metros seria a posição. Ah, Rafael, qual seria a posição dele depois de 30 segundos? Ah, substitui aqui, ó. 30 vezes 5, 150. Então, essa é a função que define a posição do objeto a cada momento que passa em movimento, beleza? Então, com isso, galera, a gente encerra a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Então, olha, estuda, faz as anotações necessárias, beleza? Qualquer coisa, revê o vídeo novamente, vai fazendo as anotações, olha esses exemplos que eu resolvi agora, tá? Tenta fazer eles, copia a perguntinha, pausa o vídeo, copia a pergunta no caderno, tenta fazer novamente, tá? E vai acompanhando para ver os procedimentos matemáticos que a gente foi utilizando e aplicando. Beleza, gente? Estuda, tá? Faça as atividades, tá? Que com certeza você vai aprender e vai tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Valeu, aquele abraço, até mais!